Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada. Eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira, que eu estou de serviço, mas vou colocar na sexta-feira. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje, também mais um texto muito conhecido, está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, apenas o verso 32, que eu vou ler para os irmãos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 7, que tem por título Abraão e a prova da fé. Espero que todos estejam tendo um trimestre abençoado, que essa lição é uma lição maravilhosa. Estamos vendo basicamente sobre o plano de salvação do Senhor. Isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé nas promessas de Deus. Nós já vimos bastante coisa, estamos aí caminhando para o encerramento da nossa semana, né? Espero que tenhamos mais uma lição abençoada. E já vimos bastante coisa. Nós temos visto, basicamente, no próximo domingo nós estaremos estudando o capítulo 22 de Gênesis, em que Deus manda Abraão entregar o seu filho da promessa, em sacrifício. Nós temos visto que essa foi a maior prova da fé de Abraão. E temos aprendido que Deus, Ele prova a nossa fé. Nós somos salvos mediante a graça, através da fé em Jesus Cristo. Mas essa fé, ela é provada. Não é qualquer fé, uma fé contaminada, uma fé impura, que nos salva. É uma fé genuína. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele capacita, Ele aperfeiçoa a nossa fé. E as provações são um instrumento onde Deus se revela a cada um dos seus servos. A cada provação, como Deus Todo-Poderoso, como Deus El Shaddai, e isso vai moldando a nossa fé. É sempre bom nós frisarmos que quando Deus pede o filho da promessa em sacrifício, Ele está pedindo de volta a força motora que fez com que Abraão cresce a ponto de andar por caminhos desconhecidos e fazer tudo o que ele tinha feito até aquele momento. Então, quando Abraão entrega o seu filho, é uma clara declaração de que entre Abraão e Deus já não havia nenhum impedimento. Então, é a prova de que Abraão amava Deus mais do que todas estas coisas. Nós temos aprendido que é este amor que nós temos que desenvolver. É por isso que Deus aperfeiçoa a nossa fé. Hoje, nós vemos muitas pessoas procurando ao Senhor por conta de suas necessidades humanas. É uma porta de emprego, é a cura de uma enfermidade. E aí Deus, Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai aperfeiçoando essa fé, até que a nossa fé no Senhor, em Jesus Cristo, seja uma fé pura e genuína. Longe de todas essas contaminações. Sabemos que Deus é poderoso para operar todas essas coisas, mas o nosso amor ao Senhor precisa estar acima de todas as demais coisas. Então nós temos visto que esse episódio de Abraão apontava para o sacrifício que Deus faria, que Jesus Cristo faria por amor de nós. Nós vimos no último devocional que no sacrifício de Isaac estava presente o amor, a fé e o sacrifício. E na cruz do Calvário também estava envolvido o amor,
para mover a nossa fé através do sacrifício. Por isso que nós lemos no último devocional que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. No texto que nós lemos hoje, em Romanos 8:32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante dois termos que são utilizados aqui. Primeiro, não poupou, e depois ele fala, o entregou. É importante ressaltarmos que a partir do verso 18 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está fortalecendo os crentes em Roma na esperança em Cristo. É por isso que do 18 ao 25 ele fala dos sofrimentos presentes e a glória futura. Depois ele vai falar da intercessão do Espírito. E aí ele começa a falar que, com base em tudo que ele está explanando, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós acabamos de falar que não havia mais impedimento, não havia, quando a fé de Abraão se encontrou genuína, quando ele entendeu o Deus que o chamou, o propósito do Deus que o chamou, não havia mais nada que impedisse esse relacionamento. Então, nesse texto que nós lemos, o contexto, Paulo está dizendo que não há nada mais que possa nos separar do amor de Cristo. Por isso que ele diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, aleluias, não poupar é uma ação negativa de Deus, né? Ele poderia ter poupado, ele poderia não ter entregado. É interessante que os textos bíblicos apontam justamente para o fato de nós não sermos merecedores. Ele não precisava, mas depois ele diz: mas por todos nós o entregou. O que ele estava dizendo era, quando Deus olhava para uma humanidade decaída, ele não estava obrigado a agir em prol dessa humanidade, né? Mas ele não poupou. Antes, o que ele fez? Ele o entregou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa lição, ela nos leva à reflexão de que a obra que Deus fez para o resgate de nós é uma obra grandiosa. Não despreze o plano de salvação, a imensidão do amor de Deus. Esse amor que é imensurável, esse amor que é incalculável. Somente um amor tão grande seria capaz de cobrir uma imensidão de pecados. É por isso que, ainda em Romanos, o apóstolo Paulo diz: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado era muito grande no mundo, mas o amor foi ainda maior para cobrir com tamanha graça as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, queridos, então nessa manhã, fique com essa palavra de esperança. Porque se Deus não poupou o seu único filho por amor de nós, antes o entregou, ele fará todas as demais coisas nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por um momento de luta, de dificuldade, né? E a sua fé, ela é tentada a desfalecer, né? Mas essa palavra vem trazer força, renovo, a nossa esperança nessa manhã, porque se ele entregou o seu filho por amor de nós, ele também fará todas as demais coisas. Que Deus nos abençoe, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para o último devocional, né? Antes da lição
de número 7 do próximo domingo. E que Deus te dê um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.